Que é o amor? Amor, essa palavra tão mágica, não é mesmo, Rodrigo? Que transforma vidas. Será que o amor é algo concreto ou é só um sentimento sem forma, difuso? Ou o amor é um meio pelo qual nós mesmos e nosso mundo é irrevogavelmente tocado, afetado, e nós somos aí impactados pelo amor. Algumas pessoas tentam analisar o amor, outras pessoas acham que ele vive no reino do inefável, não pode ser falado. No entanto, é inegável, né, que o amor desempenha um papel enorme, e inevitável em várias culturas, né, não só na nossa. Exatamente. O amor é discutido em músicas, em filmes, em poemas, peças de teatro, é discutido em romances, em comédias, discutido de várias formas. E também é um tema muito presente tanto na vida adulta, né, quanto na juventude. Na juventude, então, ele tem mais cores ainda, é mais vibrante, mais pós-moderno. Exatamente. E filosoficamente, o amor já foi tema de discussão desde lá da antiguidade, desde lá dos inícios da filosofia, e foi também discutido posteriormente, começando com desde teorias materialistas, né, que definiam o amor como uma coisa puramente física. Uma espécie de impulso animal, ou quem sabe genético, né, que dita nosso comportamento, que dita a forma biologicamente como a gente reage, quimicamente como a gente reage, então, respiratoriamente como a gente reage. Então, de alguma maneira, seria uma inclinação inescapável natural. E teorias já que falam dele de maneira mais espiritual, né, como um ponto superior, assim, uma coisa transcendente que eleva o ser humano, permite ele assim tocar na divindade. Historicamente, na tradição, pelo menos ocidental, né, você tem o banquete do Platão como uma representação, né, dessa vertente. E no senso O comum, a gente ficou com esse termo, né, amor platônico, e é meio que uma ideia de que um amor que não se realiza fisicamente, mas lá no Platão não era bem assim, não, tá? O Platão, como bom grego, realizava sim. Lá no diálogo do Platão, então, ele vai nos oferecer uma definição do amor, na verdade, uma hierarquização, uma processualidade do amor, que você passaria Processualidade. desse desejo animal, processualidade é bom, né? Bonito. Uma processualidade que nós partiríamos desse desejo animal, carnal, nessa luxúria, partiria daí para um desejo intelectual ou por um amor intelectual, uma atração intelectual, e por fim a gente chegaria a um nível de uma visão mais teológica do amor transcendente. Então a gente partiria desse concreto para o abstrato, desse sensível para o suprassensível. Então o amor na verdade seria o caminho, né, de ascendência Exato. nosso. E desde o Platão teve uma série de defensores e detratores dessa teoria do Platão sobre o amor, com teorias alternativas, né, que vão disputar com essa ideia aí do amor como processualidade, como muito bem disse o Rodrigo. Gostou, né? Muito bom. E incluindo, né, nessa tradição aí vem logo o nosso queridão Aristóteles, né, na sequência, aluno de Platão, e na sua teoria ela vai ser mais secular do amor. Ele vai se referir, vai refletir sobre o amor, definindo ele, descrevendo ele como dois corpos e uma alma. E, gente, o amor não é pouca coisa, não. Ele não é só importante para as pessoas, na vida das pessoas, mas filosoficamente, quando você discute o amor, você acaba criando uma forma de enxergar as coisas que vai afetar a forma como você vê a epistemologia, a metafísica, a filosofia da religião, a natureza humana, a filosofia política, a ética, é um negócio que afeta várias disciplinas dentro da filosofia. E o próprio Platão é um exemplo clássico disso, né? Na teoria das ideias do Platão, você vai ver que o amor ele vai ter uma centralidade também nessa teoria, e vai se conectar tanto à natureza quanto ao espírito, e vai, de alguma maneira, estruturar, né? Vai ser um grande exemplo dessa estruturação da teoria metafísica inteira do Platão, através dessa ideia do amor. E tá chegando aí o Dia dos Namorados, que supostamente, segundo a internet, foi criado pelo pai do Dória. Já ouviu essa história aí, Rodrigo? Não, O Dia dos não ouvi essa Namorados é história. Não sei se eu quero ouvir essa um história. feriado criado pelo pai do Dória para vender coisa em junho. E porque no resto do mundo, o dia que é celebrado é o dia de São Valentim, que é acho que em fevereiro, janeiro ou fevereiro. Uhum. Então, tipo assim, só no Brasil que é isso aí. Dizem, a gente tá aqui zero compromisso com a verdade, dizem aí na internet que é o pai do Dória que criou. Para celebrar o feriado do pai do Dória, porque o Dória, coitado, já perdeu aí Fantástico. presidência, governo, né? A gente tem que fazer alguma coisa por ele. A gente vai falar do amor, um passeio rápido, principais ideias, o que, que poderia ser o amor, o que, que não poderia. E esse romântico que vos fala é Pedro Cortá.
Eu sou o Rodrigo R. de Carvalho e começa mais um Não Precisa Copiar. Esse vídeo, queridos espectadores, foi feito com o apoio do Sabiá Registros de Marcas. Então, se você tem uma marca, quer proteger ela, quer garantir a sua propriedade sobre ela, entre em contato com esse número, com esse link que está aqui na descrição do nosso vídeo e fala com eles que eles vão fazer todo o processo para vocês, igual eles estão fazendo para Não Precisa Copiar, certo? Exatamente. Proteja sua marca. Siga e entre em contato com o Sabiá. A discussão filosófica, né, sobre o amor, ela, claro que vai começar na definição, né? Os filósofos adoram conceituar, definir. Então, o que seria a definição do amor ou as definições do amor? E aí, encontrar essa essência do amor e descrever ela através de uma definição é algo que alguém poderia contestar. Alguém poderia falar, não, o amor é algo completamente irracional, não pode ser descrito, não pode ser falado, é algo que só pode ser sentido. Para esses críticos, então, o amor, ele na verdade é uma explosão de emoções, né, que desafiam até mesmo o exame racional. Então, seria aquela vibe de você contrapor razão e emoção. E eu não sei se vai ser uma daquelas coisas que o pessoal fala, né? Mas tem aquelas conversas que não existe, só existe saudade no português, entendeu? Já ouviu essas conversas? Mas Não, já ouvi essas conversas não. Dizem que a palavra não existe no inglês, é Exato, sentir mas falta. Então, não eu é, senti falta, não é, eu sinto falta de um picolé de não é limão. bem assim, não Eu é não bem sinto assim. saudade. Tem Não é bem saudade, tem assim? saudade em outras línguas. Só que, de acordo com Hum. o artigo que eu li para fazer esse roteiro, algumas línguas não têm o conceito de amor, tem o conceito de gostar apenas. Então, você não poderia nem discutir esse sentimento de amor. Olha que curioso nessas línguas. O que não é o caso do português, né? Né, um pouco. Maravilhosamente, essa língua, né? A língua de Camões. Se ele pôde dizer que o amor é o fogo que arde sem se ver, então nós podemos pensar no conceito, na filologia do amor aí. Vamos dar um abraço para o Fábio Fortes aí, nosso Grande Fábio. professor de letras. Deve ter uma filologia lá do grego, do latim e do todas as línguas possíveis É, para falar de amor. eu fiz 6 semestres de grego, não me arriscaria a fazer uma etimologia do latim aqui, mas, de maneira geral, a palavra amor vem do latim, eu não sei qual a palavra, mas tanto no português quanto no latim, ela tem uma definição muito ampla. Você vai ver as definições assim, é uma coisa muito genérica, muito ampla, e por ser ampla não tem precisão, né? Então a gente não sabe se a gente está falando do que a gente quer falar. E aí, só porque você aí é putinha dos gregos, você colocou aqui no roteiro que a gente tem que então migrar para os gregos, né, para você poder gastar o seu grego de 6 períodos que Claro, você a gente fez, tem que jogar, a gente tem que jogar através, no né, terreno que a gente no conhece. ti não faz sentido, faz sentido. Então, nos termos gregos, os gregos têm 3 termos para a palavra amor, que é o eros, filia e ágape. Ágape todo mundo deve conhecer por causa do livro do Do Padre Padre Marcelo. Marcelo Rossi, né. Exatamente. Então são 3 conceitos de amor, a gente vai ter que analisar esses 3 aí para entender o que é o amor. Então, o termo eros, no grego erastai, ele é usado para se referir àquela parte do amor que constitui o desejo apaixonado. Então, é aquele sentimento intenso de desejo. Muitas vezes esse sentimento ele é confundido, né? Ele é confundido não, ele é meio que idêntico ao desejo sexual, né? Então daí vem a palavra moderna, né? Erótico, né? O erótico vem de eros, que é esse tipo específico de desejo grego. Exatamente. Só que como a gente viu aqui com o Rodrigo agora há pouco, nos escritos de Platão, esse eros, ele era um desejo que poderia não se apontar só para o sexo. Inclusive lá no banquete a discussão é essa, que quem usa o eros só para o desejo sexual está meio que equivocado, mas poderia se apontar para uma beleza transcendental, para algo que vai além da mera carne. E lá no próprio banquete, né, a gente vê que a beleza do indivíduo, ela é justamente esse caminho, né, de transcendência. Então, você olha uma beleza particular de um indivíduo, de uma indivídua, e você se lembra o quê? Da verdadeira beleza, da ideia de beleza que existe lá no mundo das ideias, no mundo das formas. Então, essa essência é ela que nos atrai, não a beleza presente Exato. num corpo específico. Olha que bonito, Rodrigo, direto do Fedro. Aquele que ama o belo é chamado de amante porque participa dele. Olha que lindo. Ao amar, você participa do belo, do amor e se torna você também amante. Lindo.
E é daí que vem essa concepção também, né, da ideia do amor que a gente gera aqui, né, da beleza que nós geramos aqui na Terra, ela nunca pode ser verdadeiramente satisfeita. Isso talvez explique porque que a gente nunca está satisfeito no amor, né, ou na busca da beleza. Porque, na verdade, nenhuma beleza sensível será suficiente, porque o nosso padrão, pelo menos o padrão da nossa alma, é a beleza suprassensível, né, é a essência da beleza. Então é a beleza em si mesmo que a gente está buscando, e como ela não está presente aqui só por participação, né, como você colocou, participa de, né, um objeto que participa da beleza não é a beleza em si, então ele nunca será suficiente. Exato. Uma consequência dessa teoria do Eros é que cada imagem específica que reflete a beleza ideal aqui que a gente vê, elas são intercambiáveis entre si. Então, a beleza de uma coisa, a beleza de uma mulher por quem eu sou apaixonado, a beleza de uma obra de arte, como por exemplo esse Rica que eu tenho aqui, ó, que eu coloquei estrategicamente para mencionar agora, são intercambiáveis entre si, porque elas todas estão refletindo um outro belo, que é um belo além. E isso mostra porque que nós usamos a mesma palavra para uma cachoeira, para um pôr do sol, para uma pessoa, para uma, sei lá, um vaso de planta, que a gente fala que também é belo. Uhum. Então é porque justamente essa essência, ela participa em maior ou menor grau, de uma forma ou de outra, desses objetos, né? Ou seja, isso que o Rodrigo falou significa que amar é amar a forma do belo, certo? Por isso, muitos que vão seguir nessa veia do Platão vão defender que o amor é incrivelmente superior ao mero desejo sexual, ao mero apetite físico. E se vocês têm dúvida quanto a isso, percebam como é que é o reino animal. O reino animal, muitas das vezes os animais só se reproduzem. É só um desejo físico, um instinto que faz ele se reproduzir, não tem um sentimento envolvido ali. Então isso mostra um pouco por que isso é de ordem inferior, né? Um estímulo de ordem inferior, esse que é um amor físico, em oposição a um amor racional ou um amor ideal, que seria justamente o chamado amor platônico, né? Que não seria físico, ele seria de uma outra Sim. ordem. Quanto a esse primeiro é só um estímulo degradado, causado aí pelo mundo, o outro, por ser de ordem racional, ele pode, não quer dizer que ele vá, mas ele pode ir em direção a essas ideias, transcender. E eu acho que o ponto central, né, é o fato de ele tirar a gente do mundo sensível, né? Acho que é um pouco essa a ideia para o Platão. O amor, ele de alguma maneira, ele me leva, ele me arrasta a algo que não é sensível. Então, ele colabora, digamos assim, para a teoria platônica nessa medida. Ele é funcional para ela. Então, por causa disso, ter um amor físico por um objeto específico, por um corpo específico, não é uma forma adequada do amor, porque está limitada, né? Aquilo ali que você está apreciando, que você diz que é a beleza daquele corpo, que é a beleza daquela obra, ela, na verdade, é uma parte da beleza ideal, participa da beleza ideal, e se você tiver esse raciocínio equivocado, você vai ficar preso. Então, como o Rodrigo falou de tirar, né? O Fábio não ia gostar dessa expressão, não, Rodrigo. Mas a processualidade, né? Aquela beleza ali que você está apreciando naquele corpo daquela pessoa, ela tem que te apontar para o horizonte do belo ideal. Isso que é o negócio. Esse pessoal da linguagem é insuportável, né? Ela tá me levando processualmente para fora do sensível, mas tirar não pode. Tirar é muito agressivo, tirar é muito impetuoso, né? Sim. Fantástico. Mas em contraste com esse desejo, com esse anseio apaixonado de Eros, você tem o conceito de filia, que aí implica uma outra parada, né? Implica uma noção muito mais de carinho, de apreciação pelo outro, que vai ter uma diferença bastante fundamental com Eros. Perfeito. Para os gregos, esse termo filia não é só uma amizade, igual eu tenho uma amizade aqui com o Rodrigo, com o Fagner, com o Fred, com Pamela, com várias pessoas. Não mencionei o Luiz aí, se ele ver esse programa, ele vai ficar Nossa, enciumado, vai Rodrigo. ficar triste. É, Ainda mais que ele foi o último. foi o último Uma lembrança lembrado. tardia, uma lembrança Lembrança tardia. tardia. Não é uma amizade sem alguém que eu conheci na faculdade, passei uns perrengues, curti, morei junto, não. É também uma lealdade à sua família, à sua polis. Então, essa amizade, ela constitui esse tecido político, esse tecido aí do seu posicionamento em relação à cidade, às pessoas, seu trabalho, sua disciplina. Não é só uma relação afetuosa, certo? Na coletividade, né? O que o Isso, Pedro tá isso. falando é a vibe ética nicômaco do Aristóteles, né? É uma Isso. ideia, eu passei para meus alunos esses dias essa aula, né? A amizade, que é um pouco essa questão da filia do Aristóteles, eu acho que deve ter alguma relação direta com a amizade, que é a ideia de você ter objetivos coletivos. E aí você se identifica coletivamente com aquele corpo político e Isso. você, de alguma maneira, tem sentimentos por isso, né? Por esse corpo político. Isso seria a filia. Você quer que as coisas deem certo para essas pessoas. No caso lá, o Jones Manuel está no 17º Congresso
extraordinário do Partido Comunista, que ele se identifica com o Partido Comunista e ele quer que a causa revolucionária dê certo. Eu não sou comunista, apesar de ter uma filia pelo Jones Manuel, gosto muito dos vídeos dele, e aí eu não me identifico com aquele projeto. É exatamente isso E que o às Rodrigo falou. vezes essa filias quase passa a Eros, né? Fala aí. E aí o Ai, que dor. Aristóteles traça a seguinte distinção. Ou você tem essa filia porque essa amizade com outra pessoa é útil, como é o caso de um contato comercial ou de uma parceria que você tem, igual a gente tem com o Fred, que o canal dele cresce. A gente fica sustentando essa amizade com o Fred para ver se ele leva a gente pro canal dele. Algum dia ele leva o nosso canal também. Outro dia ele fez o vídeo falando 5 lugares para você começar a estudar filosofia, ouvinte. E ele não lembrou do Não Precisa Copiar. Um canalha, Fred. Ele fez um outro de epistemologia que ele não citou os próprios programas que ele participou ativamente. Que ele tem uma série de epistemologia que não precisa copiar. Excelente. Essa é a nossa amizade interessada no Fred. E o outro tipo de amizade que Aristóteles pontua é essa amizade onde você valoriza o caráter da outra pessoa. Então, como aquela pessoa é virtuosa, ela gera em você um sentimento agradável, não é porque é útil esse contato, mas porque tem esse reconhecimento do caráter. Inclusive, a gente falou do Aristóteles, né? Na retórica, o Aristóteles vai escrever o seguinte, abre aspas para o Ari. Coisas que causam amizade são, 2 pontos, fazer bondades, fazê-las sem ser solicitado e não proclamar o fato quando são feitas. Então é fazer na moita, né? Fazer ali escondido, sem ficar aí alardeando o bem feito. Exato. E a boa amizade, ela não é subjetiva, Rodrigo. Não é uma questão assim, eu me sinto bem com a pessoa, não. Tem uma base objetiva, segundo Aristóteles, para você formar uma amizade boa com alguém. Na verdade, no Aristóteles, tudo é o hábitos no sentido de uma natureza que você produz, né? Pelo comportamento e pela repetição. Então, vai ter a filia também vai ter essa característica. E essa base é a seguinte: quem compartilha as nossas disposições, não guarda rancor, buscam aquilo que nós fazemos, como a gente mencionou anteriormente, admiram a nós como nós os admiramos. Essa é a base de uma amizade boa, frutífera. E aí vocês já podem ver, né? Então, o filia jamais pode partir de uma pessoa briguenta, fofoqueira, agressiva, Exato. injusta. Então, se uma pessoa muito passional, não pode ter filia, porque a filia ela depende de um certo autocontrole, de uma certa disciplina do ponto de vista dos sentimentos, né? Do comportamento do hábito. Então, já está meio que caracterizado que tipo de coisa é a filia. Não é para todo mundo. Eros pode ser para todo mundo, filia não é. Exato. E o livro inteiro do Aristóteles, Ética Nicômaco, é justamente para construir esse caráter, porque os melhores caráteres produzem os melhores amigos, os piores caráteres produzem os piores amigos. Então a Ética Nicômaco é sobre como construir um ótimo caráter, um excelente caráter. E o livro todo é sobre isso. Se vocês quiserem, queridos, vocês podem lá ouvir o nosso episódio de Aristóteles, né, o episódio de Ética de Aristóteles. Eu não recomendo, mas o Pedro adora que as pessoas assistam nossos episódios ruins. São ótimos. O áudio é péssimo. Tem níveis diferentes de áudio, o equipamento era muito pior, a gente não tinha roteiro, era uma loucura, excelente. É bom para as pessoas verem a processualidade, né, Pedro? A processualidade de desenvolvimento não precisa copiar. O que Aristóteles está querendo dizer? Que o homem mais racional é aquele que seria mais feliz e, portanto, que seria capaz da melhor forma de amizade, tendo em vista, né, tudo isso que a gente disse sobre como a virtude tem relação com a amizade, com essa filia. Supondo que as amizades que você esteja analisando sejam entre iguais, a amizade entre duas pessoas racionais e, portanto, felizes, segundo lá a ética de Aristóteles, vai produzir a amizade perfeita. E quanto mais longe você vai desse ideal de racionalidade e felicidade lá da ética, mais imperfeita é essa amizade, então mais rasteira, mais baixa essa amizade. Vai diminuindo, né? A qualidade da filia vai diminuindo. Então, e fica claro, então, que o Aristóteles é meio que o inimigo do sentimento, né? Quanto mais sentimento, pior fica a qualidade. Exatamente. Quanto mais racionalidade, melhor fica a qualidade da filia. Então, ele é aí um racionalista, não podemos usar esse termo, que é uma... Como é que é quando a gente usa um conceito para trás? Anacronismo. Um anacronismo, mas aqui eu acho que, para simplificar para vocês, o ponto é esse. Se tiver muito sentimento, em tese, você vai cair no Eros e não vai praticar filia. Filia é um amor mais racional, por assim dizer. Isso aí que o Rodrigo falou de cair pro Eros, não precisa ser o prazer sexual, não.
a amizade, ela pode ser mantida, ela não vai ser uma amizade excelente, mas ela pode ser mantida em cima da utilidade, como a gente falou, da amizade comercial. Então, enquanto eu tiver um interesse ali naquela pessoa, um interesse comercial de outro tipo, eu vou manter aquela amizade. Quando o negócio acabar, quando a minha utilidade daquela pessoa extinguir, aí a amizade acaba. Então você vê como ela é mais fraca do que uma amizade feita simplesmente em cima da minha admiração pelo caráter da outra pessoa. É outro nível de relação que você tem aí. Também um bom exemplo disso são aquelas amizades que a gente tem, é um certo prazer de estar na companhia de outra pessoa. Mas assim, um prazer totalmente atrelado às ações, ao humor da pessoa e não a de fato quem ela é, né? Quem essencialmente ela é. Aí, ouvinte, a primeira condição para você ter uma amizade, além daquela questão toda ética que a gente falou lá de ter um bom caráter e tudo mais, é que você tenha um amor a si mesmo. Olha que curioso. Todas as frases de Orkut, Facebook, que você viu aí, amar a si mesmo é o primeiro passo para você poder amar alguém. Botar a sua máscara de oxigênio é o primeiro passo para você poder botar a máscara de oxigênio nos outros. As autoajudas estavam corretas, Aristóteles concorda. Então, que amor é esse que o Pedro está citando, tendo em vista que ele não é esse amor hedonista, né? Que ele acabou de mostrar pra gente, assim. Ele é um amor que não depende dessa busca de prazeres imediatos, da adulação da multidão, pessoa que quer de reconhecimento social. Então, a sua característica é mais nobre e virtuosa. Ela é o quê? Uma busca de uma vida mais reflexiva. Por isso que eu falei lá do Aristóteles, do Filia ser um pouco mais racionalista, né? Irracional. É por isso. Ele é mais, talvez a palavra mais correta seria essa, né? Ele é mais reflexivo do Isso. que efusivo, digamos assim. E aí, uma vez que você tem esse amor próprio, queira seu próprio bem, cultivar seu bem, para que você vai ter uma amizade? Justamente para você poder contemplar ações dignas no que seus amigos fazem, ver a excelência no trabalho dos seus amigos, viver experiências agradáveis com esses amigos, compartilhar com eles boas discussões, contemplar, refletir, pensar. Então, a amizade, nesse sentido, vai ser um veículo de cultivo da virtude entre vocês dois. E aí nós chegamos, então, né, fechando esse filia, chegamos ao magnífico Marcelo Rossi, né, ao ágape, né, o terceiro conceito de amor, de acordo com os gregos. E a gente está falando de gregos aqui, Rodrigo, mas tem um motivo porque o padre Marcelo Rossi botou ágape no seu livro. Porque ágape faz referência ao amor paternal de Deus pelo ser humano e o amor filial do ser humano em relação a Deus. Mas não inclui só essa relação aí Deus-homem, não. Inclui também a humanidade como um todo. Então, o seu amor pelo povo brasileiro, que te obriga a não tirar uma licença e seguir Pamela, Cristina pelo mundo, é esse tipo de amor aqui, ágape. É ágape, né? Então o ágape, de alguma maneira, ele mistura, né, eros e filia, apesar dele não poder ser rebaixado, porque ele não necessita de reciprocidade, ele tem essa característica de transcendência e ele vai ser muito menos pessoalizado, né, uma individualidade de uma pessoa, não vai ter essa característica, ele vai ser da coletividade, ele vai ser da humanidade, ele vai ser do cristianismo, né? No caso do o ágape cristão é isso, né? Amor pelos outros indivíduos, todos os indivíduos, todos os Exato, filhos de Deus. Então é exato. esse conceito. E eu acho que é essencial de destacar que não há necessidade de reciprocidade, não há necessidade de conseguir nada de volta. É um amor incondicionado. Na tradição judaico-cristã, ele é expandido nas seguintes formas, ó. São citações da Bíblia. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Esse amor de Deus que o Pedro está comentando, ele requer uma devoção absoluta, né? Você viu aí, né? Amar com seu coração, amar com sua alma, amar com todas as suas forças. Isso lembra bastante o amor platônico, porque ao mesmo tempo que você ama, você não tem o objeto. Então tem esse distanciamento, né, Exato. idealístico entre o amor e o seu objeto de amor, que no caso aqui é Deus. E o leitor, digamos assim, mais famoso, né, do Platão cristão, que é Santo Agostinho, e mais famoso platonista também, ele faz exatamente essa conexão que envolve essa paixão erótica, essa admiração, esse desejo que transcende essas preocupações, esses obstáculos terrenos, que vai de encontro a esse ideal que seria Deus. O Tomás de Aquino também falou dessa relação do amor. Só que, diferente do Agostinho, que tinha essa base mais platônica, a base do Tomás de Aquino é aristotélica. Então, qual que é o barato na teoria do amor do Aristóteles, aquela coisa da filia?
A gente precisa do amigo que seja racional e bom caráter. Quanto mais racional, mais bom caráter, melhor a minha Melhor relação amigo. e melhor eu me torno. Ué, Deus é o cara mais racional de todos. Ele é o suma inteligência. Deus também é o cara mais bom caráter de todos. Ele é o sumo bem. Então, a melhor pessoa do cosmos para você ter uma amizade é Deus, porque vai ser a Sem dúvida. amizade que melhor vai te tornar. Então, esse era o raciocínio do Tomás de Aquino, por isso que ele está na sua mente. E agora eu lembrei aqui, né, no Agostinho também vai ter, né, a definição filosofia como amor ao conhecimento. Deus é o sumo conhecimento, então amar a Deus. Então também Exato. tem essa mesma lógica, apesar dos conteúdos descritivos serem diferentes. Esse mandamento universalista, amar ao próximo como a ti mesmo, ele é um pouquinho diferente, né? Porque no primeiro caso ali de amar a Deus é um objeto, é um amor sem objeto concreto. No caso desse mandamento, você também está se referindo ao sujeito, de fato eu, você, e as pessoas que estão nos rodeando. Então, se eu tenho aqui uma sociedade com o Rodrigo, trabalho lá na escola, tenho meus alunos, são essas pessoas que têm que ser amadas como a mim mesmo, certo? Espero que você esteja entendendo então a lógica por trás desse ágape, né? Então tem um tipo de reciprocidade mútua. Então você tem que se amar e se amar daquela maneira racional. E se amando de maneira racional, se respeitando de maneira racional, você se torna capaz e se torna um bom amigo para amar o todo da humanidade e a coletividade. Então tem essa relação. Se você se amar de maneira errada, eros, você será um mau amigo e, portanto, você terá um tipo de. Não chegará a ágape, porque você não conseguirá fazer esse exercício abstrato de amar os outros, a coletividade, como você deveria. E essa base do amor próprio que está nesse mandamento, ela gera toda uma discussão que é muito importante, especialmente para esses pensadores da filosofia cristã. Só que aí você tem uma discussão de quão necessário é esse amor próprio para esse amor interpessoal, que não é o meu amor por mim mesmo, o meu amor pelas outras pessoas, que vai desde a discussão do egoísmo, da autoglorificação, até essa discussão de como eu poderia amar outra pessoa baseando no amor que eu tenho por mim. O Santo Agostinho, inclusive, ele vai renunciar ao debate e vai afirmar logo que nenhum mandamento é necessário para que um homem ame a si mesmo. Igual aqueles argumentos apodíticos, né, Rodrigo, que a gente às vezes menciona, a lógica do é melhor dar do que receber é um universalismo óbvio que dentro do ágape significa que para eu amar, eu preciso primeiro invocar um alguém. Essa invocação do alguém inverte a lógica da amizade do Aristóteles e coloca a responsabilidade do cristão no amar e em estender o seu amor para as outras pessoas. Então inverte completamente a lógica. Agora a minha responsabilidade é amar as outras pessoas e não a das outras pessoas estarem de acordo com a minha amizade e a gente ter uma relação em cima disso. Não, eu preciso primeiro amar para depois poder construir qualquer coisa em cima disso. E é bastante igualitário, né, esse amor. Isso aí tem uma das características muito fortes do cristianismo, talvez porque ele ficou tão popular, né, que o Código Cristão diz, inclusive, para amar os inimigos, né? Então esse amor ele é irrestrito e ele não pode ser aplicado a uma pessoa e não a outra, a um grupo e não a outro, a uma religião e não a outra. Você tem que amar, inclusive, os não cristãos. Então o princípio é universalista num nível extremo, né, digamos assim. Sim. Esse amor que está colocado aqui, ele não leva em consideração a perfeição das pessoas, não leva em consideração o melhor caráter, esse elemento aristocrático da amizade do Aristóteles. Não, todo mundo tem que ser amado. Não existe essa ideia de merecer ser amado. Agape encontra, então, eco, né, nos direitos humanos, na ética de Kant, na ética de Kierkegaard. Ele afirma a importância moral de dar respeito ao outro, de amar de maneira imparcial a outra pessoa, como um ser humano no abstrato, né, sem que você crie nenhum outros critérios para esse amor ser merecido ou não ser merecido, ser desejado ou não ser desejado. E aí vai vir esse debate justamente. Será que todo mundo merece amor? Será que Hitler merece amor? Será que os piores desgraçados do universo, os maiores crápulas que existiram na face da Terra, merecem ser amados? Se não é todo mundo, quem? Por que que essas pessoas que merecem ser amados merecem? Os primeiros cristãos, eles perguntavam, né, se esse princípio valia para todo mundo de maneira universal, como a gente citou agora, ou se só para os discípulos de Cristo. Então, se isso seria restrito à sua religião, àquela religião, ou não. E nesse debate, quem venceram foram os imparcialistas, né? Então, a humanidade do próximo precisa ser a condição primária do amor, e não as ações dele. Tem um cara que eu vi esses dias o vídeo, chama Keith.
ele é um pregador cristão, ele vai lá nas universidades dos Estados Unidos e ele estava contando uma história de que ele foi pregar na cadeia, Rodrigo, e ele foi conversar com um estuprador, pedófilo, abusador, desgraçado, assim, matou várias pessoas, fez coisas terríveis. E quando ele saiu dali, ele foi pregar para os outros presos, que eram crimes mais leves. E esses outros presos ficaram assim, horrorizados. Né? Como é que você está conversando com esse cara? Como é que você está dando trela para esse cara, ouvindo os lamentos dele? Ele machucou dezenas de crianças, não sei o quê. E a resposta do Keith foi uma resposta imparcialista. Aquele cara ali, ele pode ser um monstro pelas coisas que ele fez, mas por design ele é um ser humano. E sendo um ser humano, ele merece o amor no momento que Jesus morreu na cruz. Então vale para todo mundo. Aí a vibe dos dualistas metafísicos, né? Eu amo a alma, que você chamou de designer, né? Em vez do corpo e das ações e da história e do que aconteceu. Então, a cláusula de escape desse imparcialismo é essa. Então, eu amo o gênero humano. Você sendo participante do gênero humano, você é amado também por participação. Exato. E irrelevante o que você praticou ou não praticou. Isso também foi um escape útil de alguns momentos, porque você pode pensar assim, Rodrigo, olha, eu amo a alma do Rodrigo, mas se o corpo do Rodrigo fez merda, eu vou punir o corpo do Rodrigo aqui na Terra, e a alma do Rodrigo Funciona, está né? amada, entendeu? Está devidamente amada, mas o corpo do Rodrigo eu vou mortificar pelas merdas que ele fez. Então, vocês conseguem ver como a relação muda, se eu amo mais a alma do que esse corpo. Inclusive, várias religiões têm essa prática, né, de punição do corpo para a purificação da alma. Então, eu acho que isso aí está bastante coerente com essas tradições. Muitas tradições, não é só algumas tradições cristãs, né, tem essa noção do você faz o bagulho no corpo para ter um reflexo na sua alma. Sim. Para os pacifistas cristãos, aquela galera do dar a outra face, a agressão e a violência ela implica a esperança de que o agressor eventualmente aprenda, compreenda, tentando se aproximar dos valores superiores, da paz, do perdão, do amor pela humanidade, ele se regenere, digamos assim, né? Os kardecistas também gostam muito dessa concepção, né? Você vem aqui na vida, você tem várias tentativas e para tentar upar o seu espírito, né? Ganhar experiência para o seu espírito evoluir de nível, poder distribuir os pontuações em estratégia, em força e agilidade, para na próxima encarnação você vir um pouquinho melhor. E aí, como você pode ter percebido até aqui, esse universalismo da ágape é completamente contrastado com o parcimonialismo da filia do Aristóteles. E isso tem desdobramentos éticos, né? Já que se esse amor é universal é diferente. O que você falou? Parcimilimilismo? Parcialismo. É que a ágape, ela traz a ideia de uma igualdade radical no amor, né? E o que eu chamo de parcialismo? Essa parcialidade que o Aristóteles coloca, já que ele defende que tem níveis diferentes de amor e afeição para relações diferentes. Então, uma relação de amizade com alguém mais perfeito eticamente é melhor do que uma relação de amizade com alguém mais imperfeito eticamente. A ágape não tem isso. É o contrário que o Keith lá exemplificou. Se o cara é um facínora, eu vou amar ele pela humanidade dele. Igualmente, entendi, faz sentido. Tomás de Aquino dessa vez, hein, Rodrigo? Tinha que ter deixado essa fala para você. Reconhece que é completamente natural, completamente apropriado eu mostrar um amor especial para aquelas pessoas com que eu tenho um laço mais próximo, como os meus familiares, os meus amigos. E ele reconhece, então, dentro da ágape, um parcialismo do amor. Bom, deixa eu ver se eu entendi então. Então, a minha relação com você, que eu conheço há 12 anos, vai ser uma relação diferente da do Luiz, que eu conheço há uns 10 ou 8 só. Uhum. Seria isso. Uhum. Então, dependendo do grau de intimidade, a nossa amizade vai ter maior ou menor intensidade, maior ou menor força, maior ou menor características aí de filia. Sim. Mas veja só, essa inclinação que você tem de amar mais a Pamela, com quem você convive, amar mais seus amigos que você já conhece há mais tempo, ela existe, ela é intensa, ela está aí, mas o Tomás de Aquino não exclui a universalidade da ágape. Então, qual que é o elemento que ele coloca? O elemento da caridade, que é esse amor para todos, sem exceção, que você vai estender para todos na forma da caridade. Não precisa ser você dar esmola para uma pessoa, não. É só a forma de colocar. Esse amor universal é diferente dessa relação que você tem com seus amigos. Não,
Ele tentou fazer uma síntese entre os Isso, dois, né? Então, é compreensível que eu seja mais amigo seu do que de uma isso, pessoa que eu não conheço, mas que eu tenho uma obrigação moral de ter a mesma, ter a ágape com ele, com o que eu não conheço, e com você. Seria isso, apesar exato, da densidade ser diferente. exato. Afetos parciais e uma caridade universal dentro do ágape. Então, Rodrigo, vamos ver se o pessoal entendeu. Primeiro, amor, Eros. Me dá um exemplo de Eros aí. Eros é quando você tá na fila do RU, pegando um prato de comida, e passa aquele Pokémonzinho, aquela menininha linda, maravilhosa, ou aquele menininho lindo, maravilhoso, dependendo da sua orientação, e você fala, nossa, quero. Isso Isso, é Eros. Eros. O segundo amor é a filia. Como é que é a filia, Rodrigo? A filia é aquele professor, aquela professora que você tem, que você fala, cara, essa pessoa é de uma moralidade, é de uma dignidade, é de uma habilidade fantástica, ela se entrega pelo povo brasileiro, ela é fantástica, extraordinária, então eu quero ser brother, ser amigo dessa pessoa. E por fim, nós temos o ágape que a gente acabou de ver, que seria o quê? O ágape é o meu amor pelo povo brasileiro, que eu vou aí minha vida inteira tentar ajudar o povo brasileiro, Ajudar o povo brasileiro. indistintamente, Vai se qualquer unir. um. Tô aqui, o não precisa copiar, a base dele é ágape. A Você base vai, dele é que você queremos vai se elevar o filiar, patrimônio cultural dos brasileiros. você vai se filiar ao PCBR para ajudar o povo brasileiro? Pô, não sei, né? Não sei. A gente vai ter que lançar um vídeo, né? Ex-trabalhista, futuro PCBR, e explicar os motivos por que eu sigo o Jones Manuel e não mais Frederico Crepe. Pô, esse vídeo ia bombar na rede. Pedro Cortar. Se o nosso ouvinte está nos ouvindo, mas não sabe onde a gente está, em quais redes sociais, como que a gente faz para existir, explica para ele onde ele acha a gente fora, no ouvido dele, nesse exato momento. Ele encontra a gente nas internets, no sinal @nprecisacopiar, só jogar em qualquer buraco que ele vai achar a gente. No sinal, parece sinal semáforo de trânsito. Vai passar no Sinal, semáforo, a gente vai estar lá se gravando você uma quiser aula. saber mais sobre sinais, ouve lá o nosso programa Signos. Não ouve esse programa que é uma merda. Assumindo que existe uma natureza do amor, essa natureza ainda fica discutível se ela pode ser descrita ou não. É aquilo que a gente conversou nesse último pedaço sobre a linguagem poder expressar o que é o amor. E aí o problema está colocado também, né? Não só o amor é uma coisa difícil, como vocês viram. Só na filosofia grega nós tivemos 3 definições do amor, né? Só para lembrar o ágape, filia e eros. Mas também, como é que você expressa, como é que você coloca isso numa linguagem? Então, aquela velha discussão platônica dos sofistas, né, Pedro? Que é, talvez não seja possível conhecer, mas uma vez que possa ser possível conhecer, não é possível transformar, né, transportar isso linguisticamente para outra pessoa. Um beijo, Dani. Um beijo para Dani, é verdade. Então, é possível ser conhecível, é possível ser compreensível, é possível descrever com uma linguagem o que seria o amor? Exato. Talvez quando eu falo que eu estou apaixonado por alguém, ou quando eu olho para alguém e falo eu te amo, eu consiga entender o que eu estou falando ali naquela frase. Mas o sentido do que é o amor, num nível mais profundo, não seja possível de você alcançar. E então isso daí vai tocar numa questão de epistemologia, que é a questão do conhecimento público versus o conhecimento privado. Então, será que tem coisas que só eu consigo conhecer na minha cabeça e os outros não? Ou todas as coisas podem ser conhecidas pelos outros, mesmo estando na minha cabeça? É como se a gente agora fosse ter que fazer uma epistemologia do amor para poder entender o que é o amor. Epistemologia do amor, ouvinte. Ele foi abandonado e agora está querendo fazer terapia no episódio do podcast. Para consolação filosófica, o Aristóteles vai me salvar. Então, qual é o grande problema que a gente está tentando trabalhar aqui? Se o amor é uma condição emocional, então ele é um elemento subjetivo de nós, sujeitos, será que é possível expressar esse sentimento de maneira linguística, né? Quer dizer, colocar isso em palavras?
Só que a linguagem pode sempre ser um péssimo termômetro para você medir qualquer coisa. Uma questão é que a pessoa pode estar mentindo. E a outra questão é que isso significa que quando eu falo certas palavras, por exemplo, quando eu digo, ele ama muito ela, ou quando eu digo, ela deveria amar mais ele, eu estou querendo dizer o quê? Para essa frase ser verdade, qual é a correlação dela na realidade? Tem que ter uma correlação? O que o Pedro está levantando aqui é o seguinte problema. Como é que a gente confere, né? Então, se eu falo que o Pedro não está demonstrando amor o suficiente, por isso ele foi abandonado, como é que eu confiro isso? É no comportamento? O comportamento, ele diz algo sobre o sentimento? Existe uma correlação direta entre comportamento e sentimento? Ou não? Então, por exemplo, você vê o Rodrigo dando aulas, ele prepara as aulas, ele corrige cada uma das atividades que os alunos mandam lá no Google Forms, e ele dá aquela aula com gosto, falando assim, empolgado, energia lá em cima. Aí você fala, nossa, olha como ele se dedica a dar aulas, ele deve amar dar aulas. Então, esse comportamento do Rodrigo significa que ele ama aquela atividade. E se assim for, né, se existe uma natureza identificável do amor, seja o comportamento, seja algum outro tipo de padrão, expressões, você de alguma maneira vai ter que desenvolver uma metodologia para comunicar esse conhecimento para a humanidade. Então, quer dizer, eu preciso ver a explicação sobre isso e compreender de que maneira que eu posso julgar se a pessoa me ama ou não, se eu faço uma atividade amando ou não, e se, enfim, o amor ele pode ser de alguma maneira expressado de maneira científica, né, que a gente está querendo aqui. Científica no sentido amplo. Só que aí, Rodrigo, vai ter gente igual o Sócrates lá no banquete que vai falar de um amor que ele tem uma natureza, ele tem uma essência. Só que essa essência do amor, ela pode até ser compreendida pelo ser humano até um limite. A compreensão total dessa essência do amor não é possível para o ser humano. Então a gente pode discursar, a gente pode filosofar sobre ele, pode discutir, mas a compreensão total dessa essência não é uma coisa que pode ser alcançada. Então tem essa possibilidade também, de você conseguir discursar, mas não conseguir entender completamente. Nunca será suficiente, o conceito nunca vai capturar a experiência na sua completude, digamos assim, né? Isso. Tem até alguns filósofos que vão chamar isso, né, o amor deve ser uma entidade epifenomenal. O que significa isso? Espiritismo, no espiritismo que tem negócio de epifenômeno, né? Perispírito. É basicamente isso. Por que é? É um tipo de... O ato de amar, ele nunca vai ser compreendido pela linguagem. A linguagem não vai conseguir capturar o ato em si. Apesar dela poder fazer referência a ele, poder descrevê-lo, então a gente consegue apreender alguma coisa desse sentimento, dessa coisa que é o amor, mas ainda que a linguagem não consiga abraçar perfeitamente essa experiência. Então aqui teria essa visão platônica, né? Você descreve o amor como uma forma transcendente, não pode ser completamente entendida, ela existe lá de maneira pura, influencia na forma que a gente ama, acontece o amor quando a gente ama, mas ele não é completamente abarcado pela lógica e pela razão humana. E uma outra visão derivada da filosofia platônica também vai criar um tipo de hierarquia, né? Algumas pessoas, no caso os filósofos e os poetas, vão conseguir, né, ter essa epistemologia do amor e conseguir se aproximar desse conceito ou dessa experiência, e outras não vão conseguir. Então é por isso que o poeta consegue, ele tem alguma coisa da natureza dele e do ofício dele, que ele consegue intuir a natureza do amor, e é por isso que ele cria lindos poemas. O músico, o artista de maneira geral, e o filósofo, pela reflexão, também consegue chegar a isso. Mas não é uma possibilidade para o ser humano comum, né, conseguir chegar a esse nível de absorver o conceito do amor, apesar da experiência do amor ser de todos, né? Sim, esse negócio de derivado que a gente está falando aqui não quer dizer que Platão falou isso não, porque a questão platônica é outra questão. Mas algumas partes do banquete, essa possibilidade é aventada, discutida, em algum diálogo essa hipótese é formulada. O Platão tem várias hipóteses que ele coloca em questão, mas não necessariamente é do Platão, mas a gente está discutindo aqui. O Pedro é o especialista em 14, como é que chama? As tradições, né? O Pedro é especialista em 14 tradições do Platão diferentes. Qualquer dia ele vai fazer um episódio falando do Trombatone, do Milão. Como é que são as Miguel Milão. Miguel Milão. Por isso que ele está falando isso. Tem gente que lê Platão e fala A, e tem gente que lê Platão e fala Z. E aí no meio disso está essa loucura de reflexões sobre o que o Platão pode ter dito sobre o amor. Então no primeiro caso,
só aquelas pessoas que experimentam o amor vão ter o que é o amor, mas elas não vão ser capazes de compreender. E aí existe aqueles rituais de iniciação, que você vai se tornar um poeta, alguma coisa assim, e aí a partir daquilo ali você vai ter essa compreensão, esse vislumbre do amor. Ou você pode ir mais longe e falar assim, existe um outro caso onde esses incapazes que o Pedro falou de compreender o amor, na verdade eles não vão sequer ter uma experiência mais sofisticada do amor. Eles vão ficar naquele nível 1 ali do desejo físico, né, do eros, e não do amor mais profundo, né, do filia e do ágape. O sentido de amor aqui, ele está falando de uma faculdade superior. Não é uma coisa banal. Ele é uma coisa que requer uma certa educação. Mas não quer dizer que você tem que ir para a escola para amar. Mas você tem que refinar a sua alma para você ser capaz de amar. Seria nesse sentido. Inclusive, um adendo aqui. O Schiller faz lá naquele texto Poesia Ingênua e Sentimental, ele fala que a diferença dele para o Goethe é que o Goethe ele é um ingênuo, perdão, é um sentimental. Peraí, agora eu esqueci qual dos dois. Ele é um ingênuo. Pera, eu vou falar de novo. Inclusive, lá no Schiller tem essa discussão aí. Os bandoleiros de onde sou. É porque sempre que você fala de Schiller, eu lembro de uma música que fez sucesso na minha época, que era essa daí. Música dos bandoleiros? Aunque diga que... Não, acho que não. Era um rapper. Não, mas por que você faz a conexão entre essa música e o Schiller? Não entendi por causa dos bandoleiros, que a música fala, os bandoleiros então, que foi, sim. Alguma coisa assim. Porra, eu nem sei lá porque que eu ia citar Schiller aqui. Já era sentimental. Vamos em frente nessa porra. O cara me cortou. E essa separação que o Pedro acabou de citar, né, de um desejo, um amor como um desejo físico, de um amor mais elevado, ela vai ter implicações importantes para a própria natureza do que nós chamamos de amor romântico, né? O amor romântico, ele é considerado um amor que tem um status metafísico e ético. Então, assim, ele não é simplesmente desejo sexual, desejo físico. Então, ele não é simplesmente eros. Uhum. A ideia, então, vai ter essa base platônica no sentido de que é um desejo pelo belo transcendental que vai ter ali particularidades naquela pessoa que você está se relacionando. Uma pergunta, não é transcendente, não? Transcendental é Kant. Sim, lá na aula da UFJF, do mestrado em filosofia, essa distinção que você fez é super relevante. Agora, aqui não precisa copiar. Para o nosso ouvinte que está lavando louça enquanto ouve um podcast de filosofia, tá na academia fazendo. O Bruno Takara tá lá todo dia, posta lá que ele tá cumprindo as atividades físicas dele. Para ele é completamente irrelevante. Contanto que ele entenda a ideia de que é uma ideia que não está abarcada no mundo, na realidade concreta, e está em uma realidade superior, um pouco diferente, tá tudo certo. Mas se você quiser, alunos também, para eles desistirem de perguntar para sempre, faça um programa inteiro, um roteiro inteiro, só transcendental versus transcendente. Show de bola, fantástico. Vamos esperar isso aí e vamos esperar um ouvinte vir e falar assim: Pedro, você errou nesse episódio aqui que você usou transcendental e era transcendente. Como nós falamos lá no outro vídeo, né? O amor, ele, para Platão, ele atrai você para o mundo das ideias, atrai para essa transcendência da ideia e contra a matéria. Então, essa beleza, né, do mundo físico, ela vai de alguma maneira me levar ao conceito, me levar à filosofia. Então, o amor pela beleza, ele culmina no amor pela própria filosofia. O sujeito acaba perseguindo, né, esses elementos mais elevados e para, de alguma maneira, se elevar a própria alma e aperfeiçoar a sua própria alma. E isso se relaciona diretamente com o amor romântico lá dos cavaleiros medievais. Não sei se vocês já viram os trovadores, né, Pedro? O amor romântico que a gente está falando aqui é originário daquela relação entre cavaleiros e damas, que surgiu lá nos tempos medievais, ali na França do século XI, chamado ali de fine amour. O francês tem que falar com o biquinho. E esse amor romântico é um eco filosófico dessa mistura do amor platônico, de verdade, não do senso comum, e aquela filia aristotélica. Esse amor romântico, ele não deveria ser consumado, né? Pois é um tipo de amor transcendente, como a gente falou, e ele tem um sentido mais profundo, um respeito. A ideia de respeito é muito mais presente nesse amor do que no Eros, né? O Eros não tem essa ideia de respeito, é a ideia de uso, é a ideia de prazer imediato, é a ideia de toque, é a ideia de posse, enfim. Então,
deveria, de alguma maneira, você perseguir, nesse período medieval, os feitos cavalheirescos. Então, se você já leu Don Quixote, você vai ver que em vários momentos ele justifica aquela cruzada dele para Dulcinea, que é para conquistar Dulcinea, que é em honra de Dulcinea. Então, os feitos cavalheirescos, eles têm a ver com essa, como é que eu posso colocar? Essa busca do amor, essa conquista do amor, essa se valorizar para o amor. Então, não tem a característica simplesmente contemplativa dos filósofos. Então, isso passou já para um ato, uma ação, né? Só que não se consuma sexualmente. Aí você tem lá aqueles poemas, você estudando no ensino médio, que tipo assim, a mulher é casada e você fica fazendo poemas. Isso hoje em dia seria uma insinuação de que você deseja ela, que você quer ficar com ela. Hoje em dia, talvez não, né? Porque a gente não consome muito poema na nossa sociedade. Mas naquela basicamente época... a música do Dilcinho, é isso aí. Não teria problema. Por quê? Porque ele tá ali expressando esse amor ativamente, participando dessa conquista, mas é só no plano hipotético, entendeu? Sem consumar. Por quê? Em respeito à alma da dama. Já o amor romântico moderno, ele retorna a uma versão mais aristotélica, né? Do amor especial entre duas pessoas que se encontram, que uma gosta da outra, que uma gosta da virtude da outra, que uma se relaciona com a alma da outra. Essa ideia de uma alma, dois corpos, de alma gêmea, né? Novela da Globo aí. Rodrigo R. de Carvalho, se o ouvinte gostou muito do programa e quer que não precisa copiar, continue prosperando, comprando webcam, melhorando o meu sinal de internet, comprando como é que chama? O Starlink do Elon Musk, para a internet ficar melhor aqui em Belém Paraíba. Como ele pode apoiar ou não precisa copiar? Bom, ele pode fazer o apoio mais tranquilo, mais suave, mais sereno, que é o Pix. Ele bota lá no seu aplicativo do banco, nprecisacopiar@gmail.com e faz um Pix pra gente com a doação limpa, tranquila, suave, serena, qualquer valor. Ele pode também ser uma pessoa mais organizada, né? Uma pessoa que não é... Como é que chama aquele negócio lá que você vai fazer um programa? Que tem um roteiro pronto. Estruturada. Procrastinador estruturado. Ele pode ser uma pessoa mais estruturada, né? Não vai querer essa anarquia de mandar Pix todo momento. Então ele vai lá no Catarse e vai... O Catarse, eu sempre esqueço, apoia seu Catarse, é o Catarse. Se ele é uma pessoa mais estruturada, ele vai lá no Catarse e vai assinar, ou não precisa copiar, esse apoio mensal, pode ser de 5 ou de 20. Então ele pode fazer esse apoio mais organizado. E tem o Bruno, que é o Kant, que ele uniu as duas formas. Para não ter que fazer vários Pix pequenos e para não ter que assinar o Apoia-se, o que ele fez? Ele faz um Pix gigantesco. Pá! Do nada, assim, eu entro lá e tá lá. Loucura. É o Kant da sua geração. E se você tá na Pindaíba e não tem como apoiar a gente financeiramente, zero problema. O que você vai fazer? Ver os nossos videozinhos no YouTube, curtir, compartilhar nas redes sociais, mandar para os outros, ajudar a gente a crescer. Então você pode fazer esse apoio socrático kantiano, que é esse apoio de moral. Em oposição a isso que a gente tem discutido, pode ter algumas pessoas que vão afirmar que o amor, na verdade, é algo puramente físico. Então a natureza dele é nada mais, nada menos do que uma resposta física do seu corpo a um estímulo que é, no caso, outra pessoa. Alguém que você sente atração. Assim, o ato de amar, né, ou a ação de amar, ela vai abranger uma ampla gama de comportamentos, de cuidado, de ouvir, de entender, de compreender, de estar junto. Então, de alguma maneira, tudo vai ficar focado nesses comportamentos. Então, por exemplo, não se trata só de uma questão sexual, né? Essa é a ideia dos famosos behavioristas, que não tem uma tradução, né? Nós somos socionistas, seria comportamentalistas, mas fica esquisito. E aí, como essa ideia do behaviorismo é importante, filosofia da mente e tal, fica aí a informação. Behaviorismo
a galera do comportamento. No caso aqui, por exemplo, hoje o Rodrigo adiou a gravação do Não Precisa Copiar para almoçar com o seu amor. Então não é um negócio só sexual. Ele foi, saiu, vestiu a roupa, tá de greve hoje, podia estar em casa, ele vestiu a roupa bonitinho, botou um perfuminho cheirosinho, foi lá, encontrou o amor dele, almoçou, ficou com ela um pouquinho, ela seguiu pro dia dela, lá pras coisas dela, e ele voltou para gravar o Não Precisa Copiar. Ou seja, cuidar, ouvir, atender, preferir, entendeu? Não é só um negócio de desejo, simplesmente. Mas esses atos físicos. Um outro grupo, os fisicalistas geneticistas, eles reduzem toda a análise do amor a motivações físicas de impulso sexual, ou simples instinto sexual mesmo, né? Que é compartilhado entre os seres, todos os seres vivos, vários seres vivos, né? Então, eles vão ficar totalmente restritos a isso. É um input sexual que gera um comportamento, alguns, né, a questão genética, outra a questão química do cérebro. Então, todos eles que fizerem essa mecânica sexual, sentimental, de instintos de impulso, estão dentro dessa característica aí dos fisicalistas geneticistas. No caso aqui, Pedro, não é a mesma coisa do... Eles também não são behavioristas? Também não está ligado ao comportamento isso? Então, são duas questões. Primeira questão é, de fato, tem comportamentos, mas no caso dos behavioristas é todo comportamento que seja um sinal de amor. No caso aqui, a gente está falando especificamente de comportamentos que passam, transmitem os genes, a reprodução, essa coisa mais evolução, assim. Só que tem um porém. No caso dos seres humanos, essa ação não precisa ser um comportamento explícito. Ela pode ser uma coisa, assim, subconsciente, pré-racional, que pode ser tanto em direção a um parceiro quanto uma gratificação na sua cabeça. Então não precisa acontecer também, é um negócio diferente. Então, assim, é meio que o amor é um epifenômeno do instinto de reprodução. Seria mais ou menos isso, né? Tipo isso. Pra gente usar o epifenômeno de novo. Aí, no caso, esses que eu acabei de comentar são os deterministas físicos, né? Eles acreditam que tudo pode ser reduzido, né, a essa dimensão física, química ou biológica. Então, cada evento tem uma causa, cada causa tem uma raiz física, química ou biológica, e o amor não seria uma exceção a essa regra, né? De alguma maneira, Exato. Os processos também do amor seriam explicados através disso. Esses geneticistas, não geneticistas cientistas de genética, esses geneticistas, essa forma de pensar, eles podem invocar a ideia de que tudo que determina o amor de um indivíduo por outra pessoa está dado já no DNA dele. Então, a escolha sexual dessa pessoa, a disposição romântica dessa pessoa vai estar aí determinado já ali. Só que você já deve ter visto isso, né? Que a gente sente o cheiro da pessoa, aí a compatibilidade de sistema imunológico. Tem essas conversas aí que rola. Não sei quanto disso é apoiado por dados. Não sei quanto disso é apoiado por dados. Mas tem essa ideia, seria essa ideia. Mas o principal problema, né, dessa noção fisicalista ou reducionista do amor é que como é que você explicaria as afeições por pessoas que você não quer se reproduzir, ou nem pode se reproduzir, ou não deseja se reproduzir. Então, os laços de filia lá do Aristóteles, como é que você explica os laços de filia com essa teoria de que tudo está relacionado ao ato de reprodução, ao ato sexual? Fica difícil, né? Parece que essa experiência, esse tema da experiência do amor não consegue se encaixar com essa teoria reducionista, né? No caso de família, você poderia alegar que como seus familiares dividem sua genética, está explicado aí, né? Você ama as pessoas que são parceiros potenciais e ama as pessoas que dividem a genética com você. Mas em outros casos, como a caridade universal, uma amizade sem nenhuma relação, nenhum interesse, não tem como explicar. Então funciona para explicar Eros, não funciona para filia e ágape, que são os outros dois conceitos que a gente trouxe no nosso outro vídeo, /bloco. Tem sempre que falar isso. Muito bom. Inclusive, a gente tem que achar uma palavra, a gente tem que fazer uma palavra de gênero neutro, que não é nem vídeo, nem bloco. Então, para colocar em conceito ex, né, um elemento mais, uma linguagem mais científica, o behaviorismo é uma teoria da mente, né? Se bem que falava mente é meio estranho um behaviorista, né, eu imagino. Mas o behaviorismo é uma teoria que rejeita o dualismo, aquela noção de corpo e alma separado. Ele vai fazer um reducionismo a só o corpo, né? Porque é só o corpo que é observável, e vai explicar o amor através de uma série de ações e preferências
observáveis. Então, o ponto do behaviorismo é esse. Como é que eu faço uma teoria psicológica que seja observável cientificamente? Então, essa teoria ela vai ter que se focar no comportamento. Exato. Então, se uma pessoa faz certos comportamentos X, Y, Z para outra pessoa, essa segunda pessoa sabe que a primeira ama ela, e se a segunda pessoa quiser mostrar que ela também ama, é necessário que ela vá e faça uma reciprocidade de cada uma dessas ações nos seus próprios ações de amor. O Excel do amor do Pedro aí, ó. Você pode conferir aí se a pessoa tá te amando Exatamente. ou não. Você vai Calcular. ticando. Me levou flores, ticou. Me levou para jantar, ticou. Desmarcou a gravação do podcast para almoçar comigo, ticou. E aí quando você vai lá e faz a Exatamente. conta e vê se fechou, deu amor, amizade, filia ou ágape. Ou só eros, pode ser Exato. também. E aí tem um problema nessa visão, que é um famoso problema quando a gente estuda filosofia da mente, aí depois que acabar essa série de identidade, quem sabe a gente vai aí fazer uma série de filosofia da mente, que é o problema mente-cérebro. É que o behaviorismo, ele se expõe, né, ele tem um flanco fraco, que é a ideia de que um comportamento significa um estado interno das suas emoções, dos seus pensamentos. Mas não é necessário que isso seja verdade. Então, por exemplo, quando eu assisto a Fernanda Montenegro olhando languidamente pro menino chorando no filme, a Fernanda Montenegro não está triste de verdade, ela não conhece aquele garoto, ela não tem problema nenhum com a vida, ela está de boas, só que ela está atuando, Rodrigo. Só que ela atua tão bem, tão bem, tão bem, que é indistinguível o comportamento dela de um comportamento de uma pessoa triste porque o menino perdeu a mãe. E esse daí é o chamado amor expressionista. Ele é mais ou menos semelhante com o behaviorismo porque ele também está ligado à lógica do comportamento, da análise do comportamento e da linguagem. Mas qual vai ser a grande diferença dele? Ele vai se focar justamente na linguagem, nas palavras, na poesia, na música ou no comportamento, como nós já citamos, trazer flores, doar um rim, pular num prédio em chamas para salvar outra pessoa. Então, esses elementos, eles são, de alguma maneira, uma expressão do sentimento, que é o amor. Então, é possível você capturar, a partir desses eventos, o que seria uma pessoa amando ou em estado de amor. Capturar não é uma boa, porque capturar é essa ideia behaviorista de que o comportamento é um reflexo do pensamento. A gente está falando aqui de ser uma expressão criativa. Então, eu amo, aí eu vou pegar e vou fazer um poema para você. Conscientemente, para expressar o meu amor, para expressar o meu sentimento. Os poemas de Camões, o livro do Gabriel Garcia Marques, a joia que eu fui lá, escolhi, comprei para a pessoa, isso tudo é uma coisa que está no meu peito e eu tento expressar ela através da letra de uma música, de uma poesia, de um gesto, de um feito. Não é um reflexo automático, uma coisa animal, ratinho batendo para receber água. É uma expressão consciente e criativa. Então essa é a diferença. Parece a mesma coisa, mas não é. É igual o cinismo, que parece um mendigo, mas não é um mendigo, é um filósofo. Isso. Eu usei capturar eu que estou vendo o ato de amor seu pela outra pessoa. Você demonstrando, sim. Eu aqui olhando, eu capturei porque eu entendi que aquele ato específico é uma expressão de amor. Aliás, já vai ficar uma indicação aí, botar no final. Um ato de coragem, Denzel Washington dando um tiro na própria cabeça para arrumar um coração para o filho que está morrendo. Não é o Will Smith que fez esse filme, não? Não. Na minha cabeça é o Will Smith. Não é. Outra linha de encarar a natureza do amor é como uma resposta espiritual. Então é o reconhecimento de uma alma com outra alma. Então a gente falou dos espíritos aí mais cedo. É uma visão que alguns espíritas têm, né? De que as almas se amam, as afinidades do além-mundo se replicam aqui nesse mundo. Então se o Rodrigo e Pamela estão juntos, é porque em outras vidas eles foram alguma coisa. Não precisa ser uma relação de casal. E eles replicam essa relação aqui. Como vocês podem ver, é o exato oposto, né, dos materialistas behavioristas. Então, o comportamento aqui, ele não é em si mesmo o objeto. O objeto mesmo, ele é espiritualista. Então, é uma tradição romântica de amor muito mais ligada a uma mística, né, metafísica, não corpórea. Quer dizer, existe um elemento por trás do amor terreno. Então, minha relação terrena de amor, ela tem uma explicação não terrena de amor, né? Tem até então, uma tese que nós, no início, nós éramos unidos, dois, né? Nós tínhamos 4 braços, 4 pernas,
Poderíamos ter dois sexos diferentes ou dois sexos iguais. Isso, o andrógeno tinha essas duas possibilidades. E como a gente começou a ficar muito poderoso, os deuses olharam e falaram: vamos cortar todos eles no meio e acabar com esse poder. E cortou a gente ao meio. E até hoje a gente procura a nossa cara metade, nossa outra parte, que está aí perdida. Quando a gente encontra, a gente se apaixona, vive uma vida com ela. Então seria isso. Existe uma metafísica, um elemento espiritual por trás desse amor. Exato. E como você ama a alma, e existem várias formas de amar, se você for nesse sentido platônico, então o amor é muito além dessa forma específica de Rodrigo e Pamela como um casal. O que pode acontecer? Se existe reencarnação, você pode reencarnar e optar por vir como filho. Não para ter uma relação romântica, mas para experimentar o amor de mãe e filho, de pai e filho. Você pode vir como irmão, para experimentar o amor de irmão. Você pode vir como duas pessoas separadas que vão ser amigos. Você pode vir como umas pessoas sofrendo e outra pessoa que está ajudando para diminuir o sofrimento, para experimentar outra forma de amor. Então teria essa possibilidade de explorar o amor. E aí já fica claro, né, como é que essa última análise que o Pedro acabou de fazer dificulta a gente definir o que seria o amor de maneira mais completa. Então, quer dizer, ele tem uma dimensão física, ele tem uma dimensão emocional, ele tem uma dimensão espiritual, ele tem uma dimensão individualista, né, ou individual, e uma dimensão coletiva. Então, assim, fica muito difícil você, numa definição, conseguir capturar tudo isso. Por isso que, sabiamente, os gregos criaram 3 conceitos para falar do amor, né, para justamente tentar capturar todas essas dimensões. E esses conceitos são as formas como o amor se realiza. Eles não dão conta da natureza do amor, se ele é espírito, se ele é físico, se ele é comportamento, se ele é genética de transmissão de informações do seu DNA, não captura isso. Você ainda pode combinar, então faz uma salada ainda maior. Então, o nosso objetivo aqui foi o quê? Dar um vislumbre, né, do que poderia ser o amor, quais são as tentativas que alguns filósofos e algumas tradições filosóficas apresentaram para responder para a gente a esse problema do que é o amor, quais são suas consequências, quais são seus tipos, e, de alguma maneira, tentar revelar esse mistério, né? Tentar lançar luz sobre o mistério que, aparentemente, não vai estar resolvido, não vai se resolver, mas a gente pode conseguir compreender cada vez mais o ato filosófico de se aproximar, né, da ideia do amor, e não só viver o amor, mas de refletir sobre o amor. E é isso, mais importante do que entender o amor é amar, né, Rodrigo? Então amem. Amem uns aos outros, amem a Deus, amem as pessoas que vocês são atraídos, amem o povo brasileiro. Amem, amem, eu não precisa copiar, curtam aí, compartilhem, amem, aproveitam para amar. E aqueles que foram abandonados, amem, amem que serão amados. Essa é a promessa lá do Aristóteles? Não, do Tomás de Aquino. Pedro Cortar, agora o momento aí de agradecer aos nossos queridos, nossa querida audiência, que não só nos assiste, mas também contribui financeiramente com a gente. Fala aí a metralhadora de nomes. Um salve para Camerino, nosso queridíssimo professor, que sempre abordou a filosofia dessa maneira, que a gente que gosta de abordar aqui do Não Precisa Copiar, ela tem que ter esse deslumbramento, ela tem que ter rigor, ser, né, profunda, mas ela também tem que ser leve, interessante, divertida. Um abraço para o Dorival, que é o nosso ouvinte, nunca conhecemos, começou a curtir, Não Precisa Copiar, começou a apoiar. O grande Luan Molose, @Calzax, estava lá desde o começo, minha ex que me abandonou fisicamente, romanticamente, mas não abandonou. Espiritualmente tá com você. Espiritualmente ainda não consegui separar essas almas, mas continua aí apoiando financeiramente, eu Não Precisa Copiar, então isso é uma honra. Rodrigão, o amor. A gente vai ficar aqui 2 horas indicando coisa, porque tem coisa pra caramba sobre o amor. Eu vou começar. Você falou do filme do Denzel. Vou falar desse. Isso, O Ato de Coragem. Vou começar indicando O Banquete, do Platão. O assunto do amor é discutido no Banquete. É um diálogo curto, é um diálogo leve, é um diálogo gostosíssimo de ler, por ser um tema tão forte para todas as pessoas. Então, recomendo a leitura do
Banquete de Platão. Eu recomendo o maravilhoso filme dos anos 90 aí, Um Ato de Coragem, do Denzel Washington, onde o filho dele está precisando de um transplante e ele vai morrer, ele está longe na fila e o Denzel comete um ato louco de invadir um hospital com uma arma e falar, olha, vai aparecer um coração pro meu filho aqui agora, ou o negócio vai ficar louco. O filme tem um plot fantástico e vai discutir um pouco do amor não romântico, né? Não é Eros ali que tá ligado, é a filia. Queria recomendar, Rodrigo, é um Eros, mas ao mesmo tempo não é. O Amor nos Tempos do Cólera. É uma história de um casal na juventude, eles são separados porque o cara não tem meios, o pai da menina não quer que ela case, ele vai para um canto, ela vai para outro, casa com outro cara, 50 anos se passam, e isso é o começo do livro. E o marido dela morre, e ela recebe uma carta desse cara falando, olha, eu ainda te amo, 50 anos depois. Então o livro conta a história desse amor lá no começo, desses 50 anos separados e desse momento pra frente, quando ela recebe essa carta dele falando, olha, eu ainda te amo, quero estar com você. É um livro do Gabriel Garcia Marques. Eu li, Rodrigo, agora no final do meu relacionamento, para refletir sobre a natureza do amor, para refletir, igual eu fiz esse programa para isso, para refletir sobre a separação, sobre a ausência. Cara, e Gabriel Garcia Marques, aquele cara poderia tranquilamente ter nascido no Brasil e ser um escritor brasileiro igual Machado de Assis, Jorge Amado, assim, cara, parece que ele é brasileiro, então tem essa graça, essa leveza na forma de escrever e discute o amor de uma forma que a gente não está acostumado, porque é o amor romântico, mas ele foi desfeito e uma vida inteira se passou. E agora vem esse convite. É muito bom, recomendo a leitura. Isso aí me lembrou o filmaço, né? Diário de uma Paixão, que é uma pedrada também de um amor complexo, né? Não é um amor só de Eros. Claro que na juventude ele é Eros, mas na vida adulta e na velhice ele virou outra coisa, porque não tem nada a ver mais com o desejo sexual, mas tem a ver com uma vida de parceria eterna, né? Você já viu esse filme, claro, né? Imagino. Diário de uma Paixão. Não faço ideia do que você está falando. Você tá de sacanagem que você não viu Diário de uma Paixão. Tá maluco. Tem no Max. Depois você vê. É com a maravilhosa, com a lindona lá, como é que ela chama, meu Deus? Rachel McAdams. Isso. Eu sei o que é, porque ele Ryan ficou famoso Gosling. por causa do Ryan Gosling e ela, mas eu nunca vi. Nossa. É isso então, Rodrigo. Um salve, ouvintes. Amém. Abraço. Valeu.